As pessoas geralmente não pensam porque, a cada manhã, são novamente incomodadas por uma secreção pegajosa na garganta. Para muitos idosos, isso não é apenas um inconveniente passageiro, torna-se um ritual diário, uma tosse persistente, a necessidade de limpar a garganta, uma sensação de desconforto no peito. E, no entanto, a maioria tende a atribuir isso a mudanças naturais do envelhecimento ou a um resfriado prolongado. A verdade surpreendente, porém, é que a produção constante de muco não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Muitas vezes, é um sinal de alerta que o corpo está enviando. Ignorar ou aplicar métodos de tratamento incorretos pode não só não trazer alívio, mas também agravar significativamente o problema. Uma compreensão profunda dessas causas ocultas pode desempenhar um papel crucial na melhoria do bem-estar diário e, possivelmente, da saúde geral da pessoa. Neste material, abordaremos em detalhes as 5 causas mais comuns pelas quais os idosos enfrentam diariamente a tosse matinal e o excesso de muco. Não são suposições teóricas, mas fatores reais, confirmados pela prática médica, sobre os quais muitos nem sequer suspeitam. A compreensão dessas causas permitirá que as pessoas mais velhas comecem a agir de forma diferente agora mesmo. Se você está cansado de começar cada novo dia com crises de tosse e a sensação de muco na garganta, esta informação é para você. E se você não tem esse problema, é bem provável que ele esteja incomodando alguém próximo. O conhecimento adquirido pode finalmente lançar luz sobre o que está acontecendo e, o mais importante, fornecer ferramentas eficazes para mudar a situação para melhor. Então, vamos começar. Causa 1. Gotejamento pós-nasal, escorrimento de muco pela parte de trás da garganta devido a mudanças relacionadas à idade nos seios nasais. Uma das causas mais subestimadas para a tosse crônica e o excesso de muco em idosos são as mudanças sutis, mas significativas, nos seios nasais. Com o passar dos anos, a membrana mucosa das passagens nasais fica mais seca. Os pequenos pelos, conhecidos como cílios, que na juventude limpavam eficazmente o nariz de vários irritantes, começam a funcionar mais lentamente, e sua atividade diminui. Como resultado, o muco, que normalmente deveria ser expelido, começa a escorrer pela parte de trás da garganta. É esse fenômeno que é chamado de gotejamento pós-nasal. E embora possa parecer inofensivo ao ouvir, as sensações experimentadas são completamente diferentes. Imagine, toda manhã, a pessoa acorda com uma irritação na garganta, tenta tossir, engolir, mas a sensação desagradável permanece. Em alguns, isso provoca uma tosse seca e persistente. Em outros, uma sensação constante de que é preciso expelir algo extra. O que é ainda mais frustrante é que não se trata do muco que geralmente acompanha um resfriado ou gripe. Ele não desaparece em 1 ou 2 semanas. Essa condição pode durar meses, e às vezes anos. E muitos idosos simplesmente se conformam com isso, considerando uma parte inevitável do processo de envelhecimento. No entanto, a verdade é que, embora a idade certamente desempenhe um papel, a pessoa não está impotente diante desse problema. Na verdade, o gotejamento pós-nasal é frequentemente agravado por fatores externos, como aquecimento central no inverno, ar excessivamente seco no quarto ou até mesmo refluxo ácido noturno. Alguns idosos relataram que seu muco matinal desapareceu completamente depois que começaram a usar um umidificador de ar perto da cama ou a dormir com o travesseiro um pouco elevado. Do ponto de vista psicológico, o gotejamento pós-nasal constante pode causar fadiga crônica e irritação. A pessoa não começa o dia com uma agradável xícara de café, mas com um doloroso pigarro. Ela se sente constrangida em público, está constantemente se desculpando pela tosse ou voz rouca. Com o tempo, isso mina a autoconfiança e a sensação de normalidade. Há um caso conhecido de uma mulher da região de Moscou, com cerca de 80 anos. Ela parou de frequentar serviços religiosos e um clube de idosos justamente porque não queria ser aquela que tossiria novamente. Aqui, percebe-se um aspecto mais profundo, que afeta a dignidade humana na velhice. Quando o corpo produz muco que parece pegajoso, pesado e desagradável, surge uma sensação silenciosa, mas aguda, de vergonha. Não é comum falar abertamente sobre isso. As pessoas fingem que está tudo bem, mas na verdade, isso tem um impacto enorme. Começar a manhã com a mente clara, respiração fácil e sem desconforto define um tom positivo para o dia inteiro. Os idosos, sem dúvida, merecem uma manhã assim. Portanto, se você sofre de muco matinal há muito tempo, deve se perguntar, será gotejamento pós-nasal? O ar em seu apartamento não está muito seco? Não estou usando sprays nasais que apenas agravam o problema. Recomenda-se começar observando atentamente o ambiente,
os hábitos noturnos e até mesmo a dieta. Você pode se surpreender como pequenas mudanças, como uma xícara de água morna com limão pela manhã ou o aumento da umidade no quarto, podem impactar drasticamente a situação. Vamos para a próxima causa. Causa 2. Refluxo ácido oculto. A próxima causa pode estar literalmente debaixo do nariz, e poucos a associam ao problema do excesso de muco. O que muitas vezes surpreende os idosos é que o muco que eles expelem diariamente pela manhã pode não ser resultado de problemas pulmonares ou nasais. Na verdade, sua origem pode estar no estômago. É isso mesmo. O refluxo ácido, que os profissionais de saúde às vezes chamam de refluxo silencioso, é uma das causas ocultas mais comuns de muco crônico em pessoas com mais de 60 anos. Ao contrário da azia clássica, esse tipo de refluxo não causa a característica queimação no peito. Em vez disso, uma pequena quantidade de ácido estomacal sobe pelo esôfago durante a noite, irritando seus tecidos, causando inflamação das cordas vocais e levando o corpo a produzir muco como reação protetora. O que torna esse tipo de refluxo particularmente traiçoeiro. Ele não se manifesta como azia típica. A pessoa não comeu alimentos picantes na noite anterior, não teve um jantar pesado, mas há apenas uma sensação constante de que é preciso limpar a garganta. Talvez a voz soe rouca pela manhã, ou haja uma sensação de nó, de tensão na garganta. Alguns erroneamente pensam que é alergia, mas na verdade o corpo está tentando curar uma microlesão da qual a pessoa nem suspeitava. Esse tipo de refluxo é cada vez mais comum com a idade, pois a válvula entre o estômago e o esôfago enfraquece, e quando a pessoa assume uma posição horizontal, a gravidade não impede mais o ácido de subir. E cada vez que isso acontece, o corpo produz muco, como um bombeiro apagando um incêndio com água. Lembremos o caso de Tamara Alexeyevna, de Nizhny Novgorod, que tinha 68 anos. Ela estava absolutamente certa de que sofria de bronquite crônica. Por meses, ela tossia muco todas as manhãs. Os médicos descartaram infecção, os pulmões estavam limpos. Mas quando Tamara Alexeyevna começou a dormir com a cabeça elevada e parou de comer 3 horas antes de dormir, todo o muco desapareceu por si só. Descobriu-se que não era bronquite, mas sim refluxo ácido silencioso. E agora, sobre algo que raramente se fala abertamente, os sentimentos. Quando a pessoa não consegue entender por que seu corpo continua a se comportar dessa maneira, ela começa a sentir uma sensação de desamparo. Parece que tudo está sendo feito corretamente, a dieta é seguida, o resfriamento excessivo é evitado, o descanso adequado é garantido, mas a manhã ainda é ofuscada por essa tosse e muco irritantes. E o mais doloroso é que as pessoas ao redor não entendem a profundidade do problema. Elas pensam, bem, é apenas a idade. Por isso, a pessoa para de explicar, para de fazer perguntas, e com o tempo, perde a esperança de alívio. No entanto, os idosos merecem algo melhor. Se tudo isso lhe parece familiar, recomenda-se tentar alguns passos simples. Deve-se elevar a cabeceira da cama em alguns centímetros. Evitar lanches noturnos, especialmente alimentos ácidos, como tomates ou frutas cítricas. Em vez de uma refeição pesada à noite, é melhor beber um chá quente com gengibre. E o mais importante, discutir com o médico não apenas a azia, mas também a possibilidade de refluxo silencioso, porque às vezes a solução não está em um novo medicamento, mas em hábitos diários mais sensatos. Causa 3. Ar seco em ambientes fechados. Pode parecer que o muco se acumula exclusivamente durante resfriados ou em condições de alta umidade externa. No entanto, para muitos idosos, a situação é completamente diferente. A produção de muco pode aumentar significativamente quando o ar fica muito seco, especialmente em ambientes fechados. Agora, vale a pena pensar em que clima a maioria dos idosos vive na Rússia. No inverno, eles estão em apartamentos aquecidos por radiadores, e no verão, em quartos com ar-condicionado. Ambos os equipamentos ressecam intensamente o ar, causando irritação nas membranas mucosas do nariz e da garganta. Em resposta a isso, o corpo faz a única coisa que pode: começa a produzir muco ativamente para proteger os tecidos sensíveis. Isso pode soar paradoxal. Afinal, o ar seco geralmente é associado à secura no nariz, certo? Mas aqui está o ponto. Quando as membranas mucosas ressecam, o corpo percebe isso como um dano, como se uma pequena queimadura tivesse ocorrido internamente. Em resposta, ele começa a produzir muco abundantemente para aliviar a irritação, umedecer a superfície e reter partículas de poeira ou alérgenos. Quanto mais tempo a pessoa passa nesse ar seco, especialmente durante a noite, maior a probabilidade de acordar pela manhã com o nariz entupido, uma sensação de nó na garganta e um desejo persistente de tossir.
Lembremos o caso de Vladimir Alexievich, de 72 anos, de Voronezh. Ele lutou contra o muco matinal espesso por mais de um ano, experimentou anti-histamínicos, excluiu laticínios da dieta, até trocou a pasta de dente, acreditando que a causa poderia ser alergia. No entanto, o muco não desaparecia. Certa vez, no inverno, sua filha lhe deu um umidificador de ar de presente. Em apenas uma semana, a quantidade de muco diminuiu pela metade, e em 2 semanas, desapareceu completamente. Veja o quão poderoso, embora imperceptível, é o efeito do ar seco. Não se vê, não se sente diretamente, mas o corpo sente seu impacto e luta contra ele da única maneira disponível. Em idosos, esse fenômeno é particularmente pronunciado, pois com a idade, as membranas mucosas ficam mais secas, a pele mais fina, o nível geral de umidade no corpo diminui, e a capacidade do corpo de regular o equilíbrio hídrico enfraquece. A isso se soma a influência de certos medicamentos, como anti-histamínicos, medicamentos para pressão alta e diuréticos, que também contribuem para a desidratação. Todos esses fatores, em conjunto, promovem a desidratação do corpo, criando condições ideais para a formação de muco espesso e pegajoso, que é extremamente difícil de remover. Do ponto de vista emocional, tal condição causa forte irritação. À noite, tudo estava bem, nenhum sintoma estranho foi observado, a pessoa não comeu nada incomum, não estava doente, mas pela manhã, a tosse, a irritação, a sensação de constrangimento no café da manhã voltam, e os planos precisam ser cancelados. Isso mina a autoconfiança, impede a comunicação plena e, às vezes, até mesmo força a evitar chamadas telefônicas ou encontros pessoais. E poucos percebem que uma solução simples para esse problema pode estar literalmente na prateleira da farmácia mais próxima, um pequeno umidificador de ar. Portanto, se você acorda com muco e não consegue entender a causa, basta olhar ao redor. Há um umidificador de ar no quarto? Há uma tigela com água perto do radiador? Recomenda-se beber água antes de dormir e logo após acordar. Ações aparentemente insignificantes não custam nada, mas podem mudar drasticamente a situação. Afinal, quando o corpo sente apoio, não precisa lutar tão desesperadamente, e então o excesso de muco desaparece por si só. Causa 4. Refluxo ácido silencioso. Uma das causas mais subestimadas pelas quais os idosos expelem muco diariamente, especialmente nas horas da manhã, é o chamado refluxo silencioso. Quando as pessoas ouvem a palavra refluxo, a maioria imediatamente imagina azia, uma sensação desagradável de queimação no peito após um jantar farto. No entanto, o refluxo silencioso é um fenômeno completamente diferente. Ele é traiçoeiro, pois nem sempre causa dor. Ele se insinua discretamente à noite, quando a pessoa está deitada, e sobe pelo esôfago, deixando para trás inflamação, irritação, como se pode imaginar, uma quantidade excessiva de muco. Quando a pessoa está deitada horizontalmente, o ácido estomacal pode subir discretamente, alcançando a garganta ou até mesmo as cordas vocais. Em resposta a isso, o corpo imediatamente começa a produzir muco para proteger os tecidos sensíveis, neutralizar o ácido e promover a recuperação das áreas danificadas. É por isso que a pessoa acorda com a sensação de nó na garganta ou uma camada pegajosa que não desaparece. Isso pode muito bem ser uma manifestação de refluxo silencioso. E o mais triste é que a maioria dos idosos atribui essa condição à idade ou alergia e nunca procura tratamento para a verdadeira causa. Esse tipo de refluxo é especialmente comum entre pessoas com mais de 60 anos, pois o músculo que deve reter o ácido estomacal, esfíncter esofágico inferior, enfraquece com a idade. E se a isso se soma um estilo de vida sedentário ou o hábito de jantar tarde, criam-se as condições ideais para sua ocorrência. Há um caso conhecido de Helena Andreevna, de 68 anos, de São Petersburgo. Ela relatou que limpava a garganta 40-50 vezes por dia, procurou um otorrinolaringologista, acreditando primeiro que era alergia, depois que era um resfriado prolongado. Mas somente quando alguém lhe fez perguntas sobre seus hábitos noturnos, como jantar tarde, deitar-se logo após comer, voz rouca pela manhã, o quadro começou a clarear. Quando ela passou a jantar mais cedo, elevar o travesseiro e evitar alimentos gatilho, como tomates e chocolate, o muco praticamente desapareceu. O lado emocional desse problema não é menos importante. O refluxo silencioso não é sentido como um problema digestivo. Por isso, muitos idosos sentem-se confusos e desamparados. Eles não entendem por que a voz sempre soa congestionada, ficam com medo de que possa ser câncer de garganta ou uma infecção crônica. O mais triste é que eles começam a ter vergonha de conversar com as pessoas, porque estão constantemente pigarreando,
interrompendo-se no meio da frase, e às vezes até evitam a comunicação. Mas assim que a pessoa entende o que realmente está acontecendo, todo o poder retorna a ela. Não é apenas a idade, não é apenas o que aconteceu. É uma reação fisiológica do corpo a um irritante. E apenas algumas pequenas mudanças, como um travesseiro elevado, a abstenção de alimentos ácidos à noite e o respeito aos intervalos corretos entre as refeições, dão à garganta o tão necessário descanso. Portanto, se toda manhã você acorda com muco e nenhuma outra causa se encaixa, vale a pena se fazer algumas perguntas. A que horas foi o jantar ontem? Deitou-se logo após comer? Consumiu algo picante ou ácido? Não são apenas hábitos, são pistas importantes. Às vezes, os problemas mais sérios são causados não pelo que se sente, mas pelo que não se percebe. Causa 5. Ar seco e umidade insuficiente. O ar que a pessoa respira, especialmente em casa, onde passa a maior parte do tempo, pode imperceptivelmente prejudicar seus pulmões, garganta e capacidade de respirar livremente. Uma das causas mais frequentes, mas subestimadas, pelas quais os idosos expelem muco todos os dias, é o ar seco em ambientes fechados. Parece inofensivo, mas quando falta umidade no ar, todo o sistema respiratório reage, e, infelizmente, não da melhor forma. Com a idade, as membranas mucosas no nariz, garganta e brônquios tornam-se mais sensíveis. Elas retêm menos umidade e toleram mal a secura. Quando o ar está muito seco, as membranas mucosas começam a produzir muco em excesso para fins protetores. O corpo simplesmente tenta umedecer as superfícies internas, mas isso acaba levando a congestão e tosse. É por isso que, no inverno ou com o ar-condicionado funcionando constantemente, muitos idosos percebem que começam a limpar a garganta e a tossir com muito mais frequência. Há um caso conhecido de quando o autor visitou um velho amigo, Boris Pavlovich, um ex-diretor de escola, que tinha cerca de 78 anos. Todas as manhãs, ele se sentava à janela com uma xícara de café e uma caixa de lenços. Tossia e limpava a garganta, como se fosse um relógio. No início, ele pensou que era idade, depois, talvez, alergia. Mas quando ele foi visitar a filha em Sochi, em um clima mais úmido, a tosse quase desapareceu completamente. Descobriu-se que o ar em seu apartamento estava muito seco. Ele adquiriu um umidificador para o quarto e outro para a sala de estar. A diferença foi colossal. Ele passou de 30 crises de tosse todas as manhãs para 1 ou 2. O ar seco afeta até mesmo como o muco se comporta no corpo. Em vez de ser líquido e facilmente expelido, ele se torna espesso e pegajoso. Ele gruda na garganta, se deposita nos pulmões e é difícil de expelir. Isso não só causa um desejo constante de limpar a garganta, mas também aumenta o risco de infecções respiratórias. O muco espesso pode reter bactérias e poeira, transformando as vias respiratórias em um ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças. E para muitos idosos, tudo isso acontece inconscientemente. Radiadores no inverno, ar-condicionado no verão, tudo isso retira a umidade do ar. Adicione a isso janelas fechadas, ventiladores, má ventilação. E aí está a receita para uma irritação crônica na garganta o ano todo. O que parece um lar aconchegante e seguro, na verdade, pode provocar sintomas desagradáveis todos os dias. E, finalmente, o impacto emocional também é real. Viver com tosse constante e a sensação de muco não é apenas um desconforto físico. É cansaço, constrangimento, irritação, desistência de socializar e de planos. Mas a boa notícia é que a pessoa pode mudar isso. Às vezes, tudo o que é preciso é uma tigela com água perto dos radiadores ou um pequeno umidificador na mesa de cabeceira. Muitos idosos sentem frustração e, às vezes, vergonha devido ao pigarro constante. Eles começam a evitar chamadas telefônicas, limitam encontros com amigos ou pensam que têm problemas sérios nos pulmões. Mas, na realidade, a solução é muitas vezes muito mais simples do que parece. Basta melhorar o ar que a pessoa respira. Um bom umidificador de ar, beber água regularmente, plantas de interior que liberam umidade e até mesmo ventilação periódica. Tudo isso pode mudar drasticamente o bem-estar. Não são necessários aparelhos caros ou procedimentos médicos. Apenas alguns passos atenciosos e cuidadosos que colocam o bem-estar da pessoa em primeiro lugar. Se você tosse constantemente pela manhã ou limpa a garganta com mais frequência do que gostaria, vale a pena olhar para o seu espaço. Preste atenção ao ar que o rodeia, porque às vezes o maior alívio não vem de medicamentos ou de um diagnóstico. Ele vem quando a pessoa simplesmente começa a respirar melhor. Em conclusão, se você já sentiu constrangimento pelo pigarro constante,
irritação pelo muco interminável ou medo de que algo sério estivesse acontecendo com os pulmões, deve saber uma coisa: você não está sozinho. E o mais importante, você não está quebrado. Muitos idosos suportam esse desconforto em silêncio, acreditando que é apenas a idade ou que terão que se conformar com isso. Mas, como foi mostrado hoje, existem razões reais por trás dessa condição diária. E, o que é ainda mais importante, existem maneiras reais de alívio. Quando a pessoa tem 60, 70 ou 80 anos, o corpo começa a falar não com gritos, mas com sussurros. Ele envia sinais através de pequenas mudanças, uma tosse um pouco mais frequente pela manhã, um pouco mais de muco após as refeições. Não são sinais de fraqueza, são sinais de sabedoria. O corpo, que viveu décadas, apenas pede um pouco mais de cuidado, atenção e gentileza. Cada uma das causas que foram abordadas hoje, seja gotejamento pós-nasal, refluxo, influência de medicamentos, ar seco ou outras condições, são maneiras pelas quais o corpo busca apoio. E a boa notícia, apenas alguns pequenos passos, e a pessoa começará a respirar mais facilmente novamente. Talvez seja uma conversa com o médico sobre os medicamentos que toma, talvez um travesseiro elevado ao dormir, talvez um umidificador perto da cama ou simplesmente mais água durante o dia, ou a redução do consumo de laticínios. Cada passo é importante, mesmo que pareça pequeno. Mas o mais importante a levar desta informação é a compreensão de que a pessoa merece se sentir melhor. Não precisa se conformar com cada desconforto, considerando uma parte inevitável do envelhecimento. Ela tem o poder de cuidar de si mesma, fazer as perguntas certas e fazer mudanças que trazem conforto e tranquilidade.